Olá, sou Marcos Vinícius e vou falar um pouco sobre o bobsled, que é um esporte radical que foi integrado aos Jogos Olímpicos em 1932 para os homens e 2002 para as mulheres. Tem a velocidade média de 120 km por hora, podendo chegar a 135. Tem um piloto e um responsável pela frenagem, e mais duas pessoas no caso se a equipe for com 4. Deslizam no trenó em uma pista de gelo, o piloto é o primeiro a entrar no trenó, os atletas empurram o trenó por cerca de 50 metros antes de pularem para dentro e deslizar pela pista, que é cerca de 1.400 metros, com uma inclinação de 8 a 15% e cerca de 20 curvas. Os atletas são submetidos a cerca de 4 vezes a força da gravidade e o uso de um capacete que cubra o rosto inteiro é obrigatório. São 3 provas, 2 para os homens com equipes de 2 e 4 atletas e uma prova para as mulheres com 2 atletas. A classificação é definida em 4 corridas. A equipe com o melhor tempo total vence. O trenó é um tobogã com corpo aerodinâmico equipado com 2 pares de lâminas de aços independentes. O piloto controla as lâminas frontais com um mecanismo de direção. O freio fica na parte traseira e é acionado após a linha de chegada. Bom, primeiramente foi feita a avaliação física dos atletas antes de iniciarem o período de treinamento. Essa avaliação foi composta por um protocolo utilizado pela Confederação Brasileira de Desporto no Gelo, que contém 4 testes físicos. Um sprint de 15 metros com a saída sem bloco, um sprint de 30 metros com a saída sem bloco, um salto em distância parado, o atleta com os pés paralelos realiza um salto à frente o mais longe possível, e o arremesso de medicine ball frontal, onde o atleta também com os pés paralelos, utilizando as 2 mãos, lança o medicine ball à frente o mais longe possível. Além disso, utilizou-se também o teste espiroergométrico. Bom, esse conjunto de testes foi escolhido para nossa avaliação devido às características do esporte, predominância da via anaeróbia, e com isso a necessidade dos treinos de velocidade, treinos intervalados e treino de potência de membros inferiores. Bom, a primeira sessão de treino do mês de maio está dentro de um microciclo de incorporação que busca a passagem gradual do atleta de uma situação de transição para uma realidade de treino, isso com estímulos que não são agressivos nem de alta intensidade. Essa sessão ela foi composta por um treino de corrida, com a duração de 1 hora, sendo um aquecimento, um trote leve na zona 2 com 15 minutos de duração, 6 séries de 5 minutos de corrida em velocidade de limiar com 1 minuto de intervalo, e 10 minutos de corrida na zona 1 para volta calma. Após o intervalo, o treinamento seguiu com 5 exercícios. São eles o avanço posterior com salto, o salto horizontal, o agachamento livre, o box jump e a empurrada de trenó em 50 metros. Foram realizadas 4 séries, entre 12 a 15 repetições, com um tempo de intervalo entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Após isso, os atletas passarão por 2 microciclos ordinários, onde serão acrescentadas as especificidades do esporte, e chegam assim ao último microciclo do mês de maio, que é um microciclo estabilizador, que ele tem a função de estabilizar os ganhos que vem sendo trabalhado com os atletas durante esse tempo. A sessão de treino desse microciclo, ela conteve exercícios intervalados e de potência de membros inferiores. Para melhora na corrida dos 50 metros, o treino intervalado teve 10 tiros de 20 metros com 30 segundos de intervalo, 6 tiros de 40 metros com 60 segundos de intervalo, 4 tiros de 60 metros com 90 segundos de intervalo. E no treino de potência de membros inferiores, os exercícios foram o agachamento livre, agora com explosão na subida, o salto contínuo na caixa, a corrida na parede 3x1 e o kettlebell swing. Aqui no treino de potência não contou-se repetições, tomou-se por base a velocidade das 3 primeiras repetições, e o atleta segue fazendo até ver que a velocidade de execução diminuiu perceptivamente. Aí para a execução da série, intervalo de 2 a 3 minutos e segue para a próxima série. Boa noite, meu nome é Yara e estamos ainda no período preparatório, na fase básica, onde vamos trabalhar força, coordenação e resistência. Ressaltando que essa preparação, ela ainda é para melhorar as capacidades físicas, a aquisição de capacidade. Então é trabalhar o organismo como um todo. E aí, começamos a sessão de treino. Os atletas do bobsled, eles precisam trabalhar muita corrida, a explosão e muita força. O microciclo que nós vamos chamar é o microciclo de choque, ele tem a maior influência no processo ativo de adaptação. Deve haver controle do atleta devido à grande sobrecarga. As cargas são elevadas, cargas máximas de 80% a 100%. Treino inicial de 30 minutos, uma corrida de alta intensidade, treino principal, que é o quê? Atividade 1. Os atletas farão 3 séries de agachamento com 8 repetições com carga de 30 kg na barra fixa. Logo após esses agachamentos, os atletas realizarão um tiro de 20 metros. Após cada sessão, uma pausa de 2 minutos. A atividade 2, os atletas realizarão corridas com trenó de ombro ou trenó arnês por 20 metros. E aí a atividade final, os atletas realizarão alongamentos passivos dos membros inferiores com estímulos de 20 segundos para cada grupo muscular para voltar à calma. E esse alongamento ele terá mais ou menos a duração de 15 minutos. E aí na segunda semana nós temos o microciclo de recuperação. Assegura-se a recuperação completa do atleta, utilizando cargas baixas de 20% em relação à máxima. Terceira semana, microciclo de choque. Quarta semana, microciclo estabilizador. Nesse, assegura-se a estabilidade do atleta utilizando cargas moderadas, de 40% a 60% em relação à máxima. E aí a gente vai fazer corridas moderadas de 35 minutos, agachamento livre com saltos. Outras atividades, os atletas realizarão 6 séries de tração em uma faixa elástica com elevação de quadril durante 15 segundos e em seguida tiro de 15 metros.
Os atletas irão realizar exercícios de força, fazendo ponte com elevação de uma das pernas, prancha de 4 de 30 segundos, prancha lateral, flexão de treino do mês de julho foi repetido os testes do primeiro mês de preparação e acrescentado mais alguns testes. Primeira semana foi trabalhado o microciclo ordinário, que visa promover adaptações morfológicas capazes de incrementar o nível de condicionamento do atleta. De início, foi feito o aquecimento, 15 minutos de corrida de leve a moderada intensidade. Para aperfeiçoamento técnico, foi feito 6 séries de 50 metros, empurrada ao trenó com intervalos de 1 a 2 minutos. 4 séries de 50 metros de corridas com intervalo de 1 a 2 minutos para volta à calma. 10 minutos de corrida, intensidade leve a moderada. Para trabalhar as capacidades de força do atleta, foi feito 5 séries do agachamento livre, visando 1 RM, com intervalos de 2 a 4 minutos entre as séries. A resistência foi trabalhada com treinos de corrida com duração de 1 hora, intensidade moderada. E após o intervalo, foi feito 4 séries de agachamento livre, 15 a 20 repetições com carga moderada. Velocidade foi trabalhado tiros de 100 metros, 50 metros e 30 metros, fazendo 4 séries de cada. A preparação para a competição foi trabalhado um microciclo de controle, e foram feitos trabalhos de força e velocidade para observar as condições físicas do atleta, fazendo 3 séries de 1 RM do agachamento livre, com intervalo de 2 a 4 minutos. 3 séries, 50 metros de corrida, com intervalos de 1 a 2 minutos. Eu vou estar falando agora sobre o mês de agosto, onde se inicia a preparação específica. Vai ser trabalhado um microciclo recuperativo na primeira semana, com cargas mínimas aí de 10 a 30% da carga máxima, com uma recuperação completa e eficiente do atleta. Então vamos dar início ao treinamento, começando com aquecimento. Será 20 minutos de trote na zona 2, 5 tiros de 50 metros, com 1 minuto e meio de descanso entre cada tiro, e 15 minutos de trote para voltar ao descanso. Após o aquecimento, vamos começar o controle da técnica, começando com o polichinelo frontal, e subir e descer em um banco, alternando as pernas. Serão 5 séries de 1 minuto, passando para 8 tiros de 20 metros com o trenó. E esses 3 exercícios terão descanso de 1 minuto. Agora a gente vai trabalhar com exercícios de força, potência, resistência e velocidade. Começando com um salto frontal com uma máxima distância, um salto frontal unilateral, kettlebell swing, agachamento livre e bicicleta ergométrica. Serão 4 séries de 12 a 15 repetições com intervalo de 40 segundos a 1 minuto, com cargas mínimas aí de 10 a 30% da carga máxima. Após isso, os atletas passarão por 2 microciclos ordinários, chegando à última semana de treino, que será trabalhada com um microciclo estabilizador. Então, essa última semana a gente vai começar trabalhando ela com aquecimento, sendo 15 minutos de trote na zona 2, 6 tiros de 30 metros com 1 minuto de intervalo e 10 minutos de trote na zona 1 para voltar à calma. A gente vai trabalhar o controle da técnica, sendo polichinelo agachando, barra fixa e salto sobre obstáculo. Esses exercícios serão 6 séries de 1 minuto, com 40 a 1 minuto de intervalo entre eles. E para finalizar, a gente vai estar trabalhando aí com exercícios de força, potência, resistência e velocidade. São eles: agachamento com explosão na subida, com salto frontal, passada e supino. Esses 3 exercícios serão 5 séries de 12 a 15 repetições com intervalo de 1 minuto a 1 minuto e meio. E os outros 2 são corrida com cinto de tração, que serão 6 séries, com 1 minuto a 1 minuto e meio de intervalo, e tiro de 50 metros, também que serão 6 séries, com 1 minuto a 1 minuto e meio de intervalo também. Esses exercícios terão carga entre 40% a 60% da carga. Para a preparação específica do mês de setembro, temos resistência técnica com os seguintes exercícios: circuito, com corrida lateral utilizando cones no final do tiro de 5 metros, em sequência escada unilateral no final tiro de 5 metros e em sequência chapéu, com elevação de joelhos, tiros de 10 metros, repetindo 3 vezes, com descanso de 2 minutos entre cada circuito. Para treinamento de potência, resistência e velocidade temos agachamento 15 vezes com 4 repetição e com carga moderada, salto contínuo na caixa 10 vezes com 4 repetição, avanço posterior com salto 5 vezes de cada lado com 5 repetição, corrida na parede 1 minuto com 3 repetição e kettlebell swing 15 repetição. Meu nome é Gabriela e agora eu vou falar um pouquinho sobre o mês de outubro. Dentro do mês de outubro, a gente vai refazer as nossas avaliações. Ou seja, a gente vai fazer uma avaliação física com os nossos atletas, que ela foi composta pela Confederação Brasileira de Desporto no Gelo e vai conter 4 testes que já foram citados lá no início do nosso vídeo. E juntamente com esse teste, nós colocamos também o teste esperiogométrico.
Bom, e para o mês de outubro, a gente escolheu o microciclo ordinário. O microciclo ordinário ele vai exigir uma carga de 60% a 80%. E com isso, esse microciclo ele vai representar a base estrutural do processo de preparação do nosso atleta. E pensando nisso, a gente vai trabalhar dentro desse mês de outubro potência, resistência e velocidade. No treino, a gente vai realizar um treino de resistência. E dentro desse treino de resistência, a gente escolheu uma corrida leve. A gente também escolheu uma arrancada com peso, porque ao tentar arrancar com peso, você vai adicionar resistência na sua corrida, que vai aumentar o potencial de velocidade. Com isso, a gente vai realizar 3 vezes de 10 metros com intervalo de 30 segundos. Depois a gente vai realizar 10 vezes com 20 metros em intervalo de 30 segundos. E na próxima a gente vai realizar 4 vezes de 40 metros com intervalo de 60 segundos. Para o nosso treino de potência, nós escolhemos alguns exercícios que envolvam saltos, porque chega perto, do que eles vão vivenciar na hora da competição. E a gente vai fazer o salto unipodal na caixa de 4 vezes com 15 repetições e vai ter um intervalo de 30 segundos. Depois um salto na caixa com duplo contato, que a gente vai ser realizado 4 de 20 repetições com 30 segundos também de descanso. Salto contínuo na caixa, que vai ser realizado 3 de 30 saltos com 60 segundos de intervalo, de descanso. E depois a gente vai realizar o avanço posterior com salto, que vai ser realizado 4 vezes de 20, com descanso de 30 segundos também. Para o nosso treino de velocidade, nós escolhemos o agachamento livre com uma explosão na subida e junto com ele a gente escolheu também treinamento de sprints. Então vai ser realizado 30 metros com 5 repetições e 15 segundos de descanso, depois 50 metros com 4 repetições e 25 segundos de descanso e depois 100 metros com 5 repetições e 30 segundos de descanso. Olá turma, bom dia, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu vou falar sobre o mês de janeiro, sobre o microciclo do mês de janeiro, do esporte que é o bobsled. E no microciclo do mês de janeiro, ele está dentro do período pré-competitivo e o foco dele, o objetivo dele é na melhoria dos resultados do atleta, tá? Então, na primeira semana, eles vão fazer o microciclo ordinário. Todos os treinos, tanto da primeira semana até a quarta semana, foram divididos em treino de resistência, treino de potência e treino de velocidade. Na primeira semana do microciclo ordinário, eles vão fazer um treino de resistência com uma corrida leve de 15 minutos para aquecer, depois uma arrancada com peso, ou seja, uma arrancada com peso que eles tenham que correr com algo resistindo, com uma resistência, puxando um peso. E eles vão fazer essa arrancada com peso, que é 3 séries de 10 metros, uma arrancada de 10 metros com 30 segundos de intervalo. Depois eles vão fazer tiros de 20 e de 40 metros. Os tiros de 20 metros serão 10 tiros de 20 metros com intervalo de 30 segundos entre uma série e outra. E 4 tiros de 40 metros com um intervalo de 60 segundos entre uma série e outra. Ok. No treinamento de potência, eles vão fazer saltos para poder aumentar a potência do atleta. E eles vão fazer salto unipodal na caixa, salto na caixa com duplo contato, salto contínuo na caixa e avanço posterior com salto. O salto unipodal na caixa, o salto na caixa com duplo contato e o salto contínuo na caixa, eles vão fazer em torno de 4 séries, de 15 a 20 repetições, com um intervalo de 30 segundos entre uma série e outra. E no avanço posterior com salto serão 4 séries com 20 repetições. No treinamento de velocidade, eles vão fazer agachamento livre com explosão na subida e treinamento de sprints. Esses sprints serão de 75, 100 e 150 metros. 35 metros serão uma série com 5 repetições, com intervalo de 15 segundos. Nos 100 metros serão uma série de 4 repetições com 25 segundos de descanso entre um tiro e outro. E uma série de 150 metros, com 5 repetições entre um tiro e outro com 30 segundos de descanso. Na segunda semana, eles vão fazer um microciclo de choque com uma carga alta. E na terceira semana, um microciclo recuperativo com uma carga moderada. Ou seja, eles vão com um treinamento mais elevado na segunda semana e um treinamento mais moderado na terceira semana para recuperação. Tá? Na quarta semana, eles vão fazer um treinamento de microciclo de controle com a carga máxima. E no treinamento de resistência, eles vão fazer um trote de aquecimento de 20 minutos. A arrancada com peso, eles vão fazer 3 séries de 15 metros de arrancada, E o peso vai variar de 20 a 25 quilos, do peso de resistência que eles vão ter que correr. Eles vão fazer uma corrida estacionária na parede, 3 séries de 1 minuto, e a cada 30 segundos eles têm que aumentar a intensidade, E eles vão fazer o treino Prowler, que é uma estrutura de metal que a gente pode colocar peso e que desliza. Aí eles vão ter que empurrar como se fosse realmente empurrando o trenó, e eles vão fazer 4 séries empurrando 15 metros cada série com intervalo de 30 segundos entre uma série e outra. No treino de potência, eles vão manter o treino de potência do microciclo ordinário, com saltos na caixa e com o avanço posterior. Porém, eles vão fazer também o arranco unilateral, que é o snatch, Eles vão fazer 4 séries de 15 repetições, com 25 segundos de intervalo entre uma repetição e outra, e o peso que eles vão carregar vai variar de 10 a 15 quilos. No treino de velocidade, eles mantêm o treinamento de sprint, porém eles vão fazer também um agachamento com explosão na subida, que também estava no microciclo ordinário, e também um abdominal bike, que é 4 séries de 30 repetições com 30 segundos de intervalo entre uma repetição e outra.